Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vinculado ao portal gazetaweb.com, onde vamos falar a respeito da dívida pública, tanto brasileira como alagoana, e obviamente a gente vai tocar na questão europeia, mas a gente vai falar antes exatamente sobre o nascimento da dívida pública alagoana. E por quê? Essa semana, o governador Renan Filho está em Brasília exatamente para poder negociar uma nova política de empréstimos com o governo Dilma Rousseff. Uma política de empréstimos, obviamente, que vai aumentar ainda mais essa dívida pública do Estado. É essa a melhor saída para Alagoas? É um lobby que, aliás, vem tomando conta de todos os estados do Brasil, mas com muita força no Nordeste. Nós vamos conversar com um dos melhores especialistas do Brasil a respeito da dívida pública, que é o José Menezes, que é coordenador alagoano da Auditoria da Dívida. José Menezes, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu vou chamar de Zé também, porque você é, inclusive, professor da Universidade Federal de Alagoas, lá em Santana do Ipanema. Zé, essa dívida alagoana, ela tem uma história. E uma história que é vinculada a toda uma série de atropelos financeiros que nós enfrentamos e que se concentra também em 1997. Que dívida hoje Alagoas está pagando? A dívida do passado, a dívida do presente ou a dívida já do futuro? Bom, o estado de Alagoas, dados que eu peguei recentemente da Secretaria da Fazenda Estadual, pagou nos últimos 18 anos, pagou 7 bilhões e 300. Essa dívida, de 1999, ela era em torno de 2 bilhões e 300. Era 2 bilhões e 300 Era 2 milhões bilhões e 300. Isso. E pagou 7,3 e deve 9,7. Então, na verdade, se nós pararmos para observar, eu diria que do que nós já pagamos 3 vezes em relação ao que era. Desde 97. Desde 97. E nós devemos mais 4 vezes. Então, o que nós, do Núcleo Alagoano, estamos procurando entender? Os antecedentes de tudo isso. Então, a primeira coisa que nós investigamos, nós fomos numa planilha do Congresso Nacional e verificamos todos os empréstimos externos feitos por todos os estados, União e município. E o que nós constatamos? Que essa dívida, ela tem um antecedente que veio desde 76. Nós passamos por várias etapas, vários governadores fizeram empréstimos externos. Na época, esses empréstimos, eles eram a taxa de juros flutuantes, a taxa de juros era relativamente baixa. Mas qual foi o problema que fez com que isso acelerasse? Esses empréstimos foram feitos num mercado chamado Euromercado de Moedas. O que aconteceu mais à frente? Os Estados Unidos, em 79, 80, eles elevaram a taxa de juros de 5% para 20%. Então, todos os empréstimos que Alagoas tinha feito com uma taxa de juros flutuante, na hora que o governo, na hora que o Banco Central americano aumentou a taxa de juros de 5 para 20, houve um acréscimo gigantesco da dívida externa. Então, o que aconteceu? O estado de Alagoas teve que pegar mais dinheiro de outras fontes, de outros gastos, para pagar a dívida pública. Então, esse foi um grande acelerador. A dívida pública nossa sofreu a consequência da política monetária americana. E aí, o que nós vamos ter? A partir daí, nós vamos ter um problema adicional. Por quê? A dívida subiu numa proporção bem além daquela capacidade de gerar receita. Porque se ela subiu 15% a mais, a economia teria que ter crescido na proporção tal, mantendo a mesma carga tributária, para você manter a receita. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um momento de dificuldade. Mas esse aí não foi o maior. O maior problema que nós vamos ter é com o efeito do Plano Real. Porque na hora que você tem a política de juros altos do Plano Real, você tem um processo de dificuldade de rolagem das dívidas de todos os estados, porque a taxa de juros praticada para manter a estabilidade da moeda foi muito alta. Bom, mas esse aí não é o problema principal. O problema principal vem a partir de 97, quando todas as dívidas dos estados entram em colapso. Nós tivemos aqui a queda do governador Subagi, que os servidores públicos ficaram 9 meses sem receber, e a partir daí nós tivemos o quê? Uma renegociação. Esta renegociação vai se dar em 98, e esta cláusula que vai estabelecer essa renegociação vai levar ao quê? A uma taxa de juros de 7,5% mais um índice chamado IGPDI. Então, aí nós tivemos um acelerador gigantesco, porque este é o fator fundamental. Ou seja, o problema é que nós, como todos os estados, eu acabei de falar com alguém
do Sul, do Rio Grande do Sul, que estava me contando a situação do Rio Grande do Sul, que é bastante dramática. Então, o que aconteceu? O governo rolou a dívida dos estados, só que a taxa de juros que o governo Fernando Henrique cobrou na época foi uma taxa de juros absurda. E é por isso que nós já pagamos. Nós devíamos 2,3, pagamos 7,3 e devemos 9,7. Então, esse é o grande problema. Ou seja, a trajetória que a nossa dívida teve, ela é resultado de fatores internos e fatores externos. Então, o que nós estamos nesse momento procurando fazer? O que nós queremos destacar é que a Constituição de 88, ela estabelecia a necessidade de uma auditoria. E o que nós queremos, na verdade? Nós queremos impulsionar o movimento pela auditoria. O movimento Auditoria Cidadã em Brasília já está montando uma frente parlamentar pela auditoria, porque o que nós queremos investigar? Nós queremos saber exatamente quem que foram os responsáveis por essa dívida, que taxa de juros foi cobrada, quem eram os verdadeiros emprestadores e porque o que nós já temos de antemão. Essa auditoria foi feita no Equador, por Maria Lúcia Fatorelli, inclusive. E o que foi constatado lá? Foi constatado que a dívida do Equador, 70% dela não era legal. O que foi feito no Equador? Foi feita uma renegociação, os 30% da dívida legal foi renegociado e toda a dívida ilegal não foi aceita, porque o Congresso, os principais juristas referendaram a auditoria dizendo essa dívida não é legal. A dívida que não era legal foi transformada em quê? Todo o dinheiro que era usado para pagar a dívida pública foi destinado para investir em saúde, educação, infraestrutura e condições de desenvolvimento da própria economia. Então, nós já temos experiência, no caso do Equador, e temos agora, a recente que a Maria Lúcia fez, na Grécia. Foi feita uma auditoria e se constatou que a crise da Grécia atual, ela é resultado de um processo de salvamento dos bancos privados que aconteceu em 2010. O efeito da crise de 2008 só se manteve, só ocorreu na Grécia em 2010. Os bancos iam quebrar. O governo entrou para salvar os bancos. E a dívida que a Grécia hoje está pagando, ela deriva exatamente da salvação dos bancos. Ou seja, a dívida grega atual, pelo levantamento que a auditoria fez, é uma dívida contraída para salvar empreendimentos privados. Menezes, você fala da questão da crise da Grécia, fazendo paralelo com Alagoas. Nós tivemos o Banco Produban, em 97, e inclusive foi feita uma CPI na época, exatamente para tentar descobrir os responsáveis pelo fracasso do Produban, pela falência do Produban. Se o governo, na época, tivesse adotado exatamente uma estratégia diferente, ao invés de falir o Produban, salvar o Produban, não seria mais viável, já que na Grécia essa alternativa, bem ou mal, vem funcionando? É um fato que, veja bem, a Grécia teve isso e aqui nós temos igual. Então, o grande problema que nós temos aí é exatamente esse. O que poderia ser feito com o caso do Produban? Mas o que aconteceu? Mais um detalhe. Houve uma CPI e o relatório dela foi proibido de ser divulgado. O CPI do Produban. A CPI do Produban, quando concluída, foi colocado no finalzinho assim, este relatório não poderá ser divulgado. E é uma coisa... Mas ele acabou vazado na imprensa. Acabou vazando? Acabou vazando. Mas eu tive acesso... Você é mato-grossense, mas vazou bastante. Eu tive acesso a informação sobre isso e o que lá está descoberto? É que um setor determinado foi responsável por grande parte das dívidas. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu em Alagoas é muito parecido com o que aconteceu na Grécia agora. Ou seja, esta coisa de dívida pública, ela tem que ser destacada porque a dívida pública de Alagoas não foi feita para saúde, para educação, para investimentos sociais. A dívida pública de Alagoas, a exemplo da Grécia, ela foi feita para resolver, ou parte dela, bom se diga, para resolver um problema de um setor determinado. Então, a questão relevante é exatamente essa. A pergunta que você coloca, o que poderia ter sido feito? Em primeiro lugar, dependendo da correlação de força que se tinha, poderia-se fazer o quê? Quais são os responsáveis quem foi que tomou dinheiro emprestado do Produban e não pagou? Nós teríamos que ver exatamente quem foram os responsáveis e como é que funciona na sua casa, comigo, com qualquer outra pessoa. Se você faz um empréstimo no banco e não paga, você tem que ter garantias.
Se você tem garantias, então o que teria que ser feito? Teria que ser executado todos aqueles que fizeram empréstimo. Mas o que aconteceu? Foi exatamente o contrário. O que aconteceu foi, olha, a dívida não foi paga, então vamos pegar dinheiro da União, o Estado assume isso como sua dívida e depois ele vai cobrar de quem? Como é que você faz para pagar essa dívida? Aí você vai fazer o quê? Você vai cortar investimento em saúde, em educação. Só para você ter uma ideia, este ano o Estado de Alagoas vai pagar 790 milhões de reais de serviço da dívida. 798 milhões de reais é bem mais do que o orçamento da UFAO, que é 670 milhões. É muito mais do que é gasto com saúde. É muito mais do que é gasto, é quase igual ao que é gasto com educação. Então, o que nós tivemos? Uma dívida, com essa trajetória que nós acabamos de dizer, nós tivemos o quê? Ela acabou sendo responsável pela inversão das funções do Estado. Porque o Estado deixou de oferecer saúde, educação, segurança. O que nós temos hoje? Os professores estão em greve e estão com o quê? São 6.500 professores, sendo 11 mil aposentados, e a maioria não são efetivos. Os policiais também estão reivindicando. Então, nós estamos passando por um momento em que o serviço público não contrata mais, as formas são cada vez mais precárias e a população, que paga cada vez mais imposto, não tem direito à saúde, não tem direito à educação e o principal, não tem direito à educação, à segurança, e os servidores públicos estão vivendo uma situação de caos. Então, é muito importante a reflexão sobre esse processo de endividamento, porque ele nos remete também a uma outra coisa, a união. Nós temos o quê? O que está acontecendo aqui está acontecendo em Pernambuco, está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Argentina e está acontecendo na União. Este ano, o governo está aumentando o volume de serviço da dívida, que ano passado foi 1 trilhão de reais para 1 trilhão e 300. Nós não estamos acostumados a falar de milhão para a gente é aquele milho grande que a gente compra na feira. Mas eu estou falando aí é de trilhão. Ou seja, ano passado o país pagou 1 trilhão de dívida pública. 1 trilhão daria 12 vezes o gasto com a educação da União. Este ano aumentou de 1 trilhão para 1 trilhão para 300, 1 trilhão e 300. 300 bilhões a mais. 300 bilhões, né? Exato. Olha só, o orçamento da União para gasto com pessoal para esse ano são 255 bilhões. 255 bilhões é o que gasta com todo o pessoal, aposentado e não aposentado. Pois bem, o governo aumentou 300 bilhões. E qual é a contrapartida que ele fez? Ele cortou 70 bilhões do orçamento, 109,4 da educação, e aí cortou tudo aquilo que poderia ser reajuste, tudo que poderia ser investimento em políticas públicas. Então, isso é uma coisa complicada, porque o que nós temos? A dívida pública brasileira, ela tem algo muito mais complicado. Em 1994, quando o Fernando Henrique iniciou o Plano Real, a dívida pública brasileira era de 80 bilhões de reais. Em 20 anos, nós estamos devendo, nós já pagamos 10 trilhões de reais e devemos 3,5. Eu vou até repetir porque, olha só, uma dívida que em julho de 94, quando começa o Plano Real, era 80 bilhões, dos últimos governos que passaram, já se pagou mais ou menos 10 trilhões e nós devemos 3,5 trilhões. Então, o que significa isso? Tanto a dívida de Alagoas quanto a dívida brasileira, ela já foi paga várias vezes. Então, o que nós queremos colocar? Se o governo aumentou em 300 bilhões, esses 300 bilhões poderiam ser usados para quê? Para duplicar o serviço público. E mas o que está acontecendo, na verdade? Esse dinheiro que está sendo cortado da saúde, da educação, que está levando todas as greves, porque nós estamos com greve, seja em Macapá, que é PSOL, seja em qualquer governo hoje, tem a mesma política. Então, o que isso está acarretando? A destruição do serviço público. E o que significa a destruição do serviço público? Significa a impossibilidade da população de menor renda de ter acesso. Então, a grande preocupação nossa nesse momento, e nós estamos participando em todas as assembleias, em todos no Brasil agora, o Movimento Auditoria Cidadã está participando de todas as atividades possíveis, nós queremos exatamente o quê? Mostrar que a dívida pública tem que ser auditada e se ela não... por quê? Antes de qualquer coisa, nós precisamos saber qual dívida é legal, qual dívida não é legal. O que nós precisamos perguntar em seguida? Mais ou menos como aconteceu na Islândia.
A Islândia, nós tivemos um processo de crise a partir de 2008, os bancos foram privatizados, houve um processo especulativo muito grande e houve um caos completo. A Islândia entrou em colapso. A população se fez manifestações bastante profundas, fizeram um referendo e tomaram a seguinte decisão. Perguntaram lá se eles queriam que pagasse a dívida pública ou se garantisse saúde, educação, segurança, habitação, todas as políticas sociais necessárias. A população disse, queremos isso. O que aconteceu? Foi feita uma auditoria da dívida, descobriram que, de fato, os banqueiros foram responsáveis pela quebra dívida, né? Da dívida e pela dívida, e os banqueiros estão presos na Islândia. Só que isso, infelizmente, não foi noticiado em nenhum canto. É um país de 320 mil habitantes, com um PIB de 10 bilhões de dólares, que chegou a dever quase 100 bilhões. Então, essa é outra questão. Bom, mas qual é a nossa tarefa nesse momento? A nossa tarefa nesse momento é justamente organizar no Brasil inteiro seminários sobre o sistema da dívida e corrupção. Por quê? Porque nós sempre estamos falando da corrupção que está acontecendo na Petrobras, que é 9 bilhões, do escândalo da Operação Zelotes, que é o envolvimento do HSBC na lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal. Isto é uma coisa grave, que representa quase 30 bilhões. Mas nós temos uma coisa mais grave, que é a própria dívida pública. E a dívida pública, nós dizemos que ela é uma corrupção institucionalizada. Porque todo esse processo de legalização da dívida, ela passa por quê? Ela passa por regulamentos que acabam permitindo ou legalizando uma dívida que, pela Constituição, ela teria que ser auditada. Então, nessa sexta, nós vamos... A Constituição prevê a auditoria? A Constituição, a Constituição de 88, ela prevê que toda dívida deverá ser auditada. Esse processo começou, já chegamos a ter um grande plebiscito nacional sobre isso, mas só tivemos uma CPI, não se deu a auditoria. Então, a grande questão que nós estamos colocando agora é exatamente isso. Nesse seminário, nós procuramos exatamente discutir o conceito de corrupção, porque se a corrupção que nós estamos falando agora chega a 30 bilhões, o que está sendo gasto com dívida pública do ano passado, que foi gasto, foi 1 trilhão, e esse ano é 1 trilhão e 300. Então, nós queremos também combater esta corrupção institucionalizada, que é o sistema da dívida. Agora, Menezes, você falou exatamente da história dos 300 bilhões, eu estava fazendo aqui um cálculo rápido, 300 bilhões desse acréscimo da dívida equivale a sustentar o município de Maceió durante 300 anos, considerando o orçamento que nós temos hoje, que é um pouco mais de R$1 bilhão. No caso, há uma movimentação exatamente para querer se fazer esses empréstimos que, obviamente, vão incidir na dívida. Ao que parece, há uma diferença dos empréstimos do passado com os do presente. Em 97, Alagoas não tinha alternativa. Então, nós tínhamos que oferecer os anéis, os dedos e tudo mais que fosse colocado exatamente para poder resolver os 9 meses de atraso dos servidores. E agora a gente vê que, só que os juros da época eram escorchantes, como até hoje cresce, você referendou isso daí. Só que hoje nós temos a questão dos empréstimos, que agora são essas novas cantadas, digamos assim, que os bancos estão propondo para, obviamente, via governo federal, o governo federal segura, enfim, essa ideia. Essa é a melhor alternativa hoje para que a gente possa garantir novos empréstimos e colocando uma pergunta também dentro dessa pergunta. Por que os governos alagoanos, ou por que o atual governo, Renan Filho, ele deveria levar adiante a ideia de se fazer uma auditoria na dívida? Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo, e vários governos fizeram, inclusive o anterior, ele chegou a fazer vários empréstimos no Banco Mundial, em Mato Grosso, e agora eu fiquei sabendo que o Piauí fez empréstimos externos, que no primeiro momento a taxa de juros era mais baixa, e liquidou a dívida com a União. Só que aí tem um problema. Toda vez que você está devendo em dólar, qualquer alteração que ocorra, se o dólar aumenta ou diminui, ele tem efeito direto. Então, o Piauí, que pegou dinheiro externo para pagar a dívida interna,
que no primeiro momento foi considerado como um grande negócio, na verdade está virando uma tragédia. Então, esse é o grande problema. A questão não é procurar um novo empréstimo. O que nós temos que ver primeiro é o seguinte, fazer auditoria. O que os parlamentares aqui poderiam começar? Criar uma frente parlamentar pela auditoria da dívida de Alagoas. Você fala os parlamentares federais. Não, a própria Assembleia, seria isso? Porque a parte da dívida federal, ela era dívida estadual. Então, se foram os vários governos que fizeram essa dívida, seria importante o quê? Que se criasse uma frente parlamentar aqui em Alagoas para fazer uma auditoria do processo de endividamento anterior. Então, da mesma forma, a frente parlamentar no Congresso, no Brasil, na União, para fazermos um processo semelhante. Bom, então, qual é a questão? Nós já temos dados, eu acabei de apresentar dados da Secretaria da Fazenda que mostram que nós tínhamos uma dívida de 2,3 bilhões, pagamos 7,3 e devemos 9,7. Então, nós temos que... Primeira coisa, não basta simplesmente procurar um indexador menor. O que nós temos que fazer é, constatado as dívidas que são ilegais, dívidas ilegais teriam que ser o quê? Teriam que ser... não pode ser paga. Se dívida ela é ilegal, se tem uma parte da dívida que é legal, ela tem que ser abandonada. Então, qual é a questão fundamental? Nós temos que ver também outros aspectos. Por que o Estado tem cada vez menos arrecadação? Tem a ver com a atividade econômica. Mas também nós temos que ver que determinados setores não contribuem praticamente... Tem determinados setores que contribuem com 1,5% da receita. Então, mas o grande problema principal é o seguinte: o Estado já pagou várias vezes. Quantas vezes nós teremos que pagar? Quantos vão ficar sem hospital? Quantos vão ficar sem segurança? Quantos vão ficar sem concurso público? Quantos vão ficar sem direito à mínima vida? Então, a grande questão que está colocada é isso. Eu acho que todos os governadores deveriam ter, nesse momento, uma preocupação única, que era exatamente o quê? Lutar pela auditoria. E outra coisa, constatado quem são os responsáveis pela dívida, nós teríamos que a população deveria saber. O relatório da CPI aqui disse o quê? Que não divulgasse. Mas é importante. Então, o que nós temos? A nossa tarefa agora é exatamente essa. É muito importante, nós estamos fazendo um estudo agora, que é o seguinte, nós vamos pegar tudo que foi gasto com educação, tudo que foi gasto com saúde, tudo que foi gasto dos chamados gastos sociais, nós vamos comparar tudo que foi gasto com o serviço da dívida. Porque não pode, em hipótese alguma, um Estado pobre como Alagoas pagar quase 1 bilhão por ano. Porque tem um aspecto mais danoso, não é só o fato de você não ter saúde, educação, segurança, não ter servidor público concursado, não ter carreira de servidor público. O mais grave disso aí é que você retira da economia riqueza real. E remete para quem? Remete para os bancos. Porque aí tem outra coisa, quem é que ganha efetivamente com a dívida? Porque até agora nós estamos... Interessante isso, né? Quem é que ganha exatamente? Quem é que ganha exatamente? O levantamento que nós temos, que o Movimento Auditoria fez, os principais beneficiados da dívida pública são aqueles que compram o título da dívida pública. 55% da dívida pública brasileira é comprado por banqueiros nacionais e estrangeiros. 16% por fundos de pensão. Então, os banqueiros são os principais beneficiários. E o que você faz depois? Para pagar essa dívida pública, o que acontece? O Itaú, esse ano passado, teve 29% de lucro. A economia real, o setor comercial, o setor industrial, o setor agrícola, passam por dificuldade. Os bancos não. Os bancos continuam a ter um quadro que não existe. A rentabilidade dos bancos do Brasil não se compara com os bancos americanos, com os bancos europeus, com os bancos de nenhum país. Então, a questão toda é exatamente isso. Por que os bancos são os principais ganhadores? E aí tem um outro problema. É que a partir de 80, 90 mais ou menos, até então os empréstimos vinham para uma função, para fazer uma rodovia, para investir na Salgema, para fazer isso, para fazer aquilo. A partir daí deixou de ter contrapartida. Os empréstimos vêm, na verdade eles não vêm. Eles simplesmente é uma bola de neve em que você se endivida. Quanto mais você paga, mais você deve. Quanto mais você deve, mais você sacrifica o serviço público. E aí, qual é a solução encontrada? Privatizar. Ou seja, tal como... É a situação que a Casal enfrenta hoje. Né? Exatamente. Ou seja, não se investiga
Porque, uma coisa também séria, é por que a União passou a concentrar cada vez mais recursos e, ao mesmo tempo, repassar para Estado e município uma parte maior. Então, a questão que está colocada agora é exatamente... mas tem um fato novo que eu esqueci de colocar. Um determinante da dívida pública brasileira é igual à dos Estados Unidos. Eu acabei de ter acesso a um dado do Banco Internacional de Compensação. Esse banco, que sabe exatamente o fluxo de todas as transações financeiras no mundo, ele chegou à seguinte constatação. Em 2006, a dívida pública mundial era de 21 trilhões de reais. Dólares, desculpa. Em 2012, a dívida pública do mundo são 42 trilhões de dólares. Ou seja, é um dobro, né? Ou seja, parte da dívida atual é resultado dos efeitos da crise de 2008 e das tentativas que os governos no mundo inteiro tiveram para salvar. No Brasil, foi salvo quem? A Sadia, a Perdigão, o Banco Votorantim, o Banco Pan-Americano. Eu passaria aqui meia hora dizendo. Mas nos Estados Unidos, foi mais grave. A General Motors foi estatizada, a AIG foi estatizada. Nos Estados Unidos, eles emprestaram 16 trilhões de dólares. Então, a dívida mundial pública, de 2006 para agora, subiu 20 trilhões de dólares. Olha, se trilhões de reais já estava complicado, o que significa trilhões de dólares? 20 daria mais ou menos 60 trilhões de reais. Foi o montante de aumento da dívida pública mundial como efeito da crise de 2008. Ou seja, nós passamos 20 e poucos anos dizendo sempre, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Na hora que veio a crise, apareceu dinheiro. 750 bilhões de dólares foram levados rapidamente para salvar um monte de banco. Então, o que aconteceu? Os estados nacionais, que não investiram em saúde e educação, em tudo aquilo, de repente acharam 20 trilhões de dólares para salvar os grandes empresários do mundo. E aí, como é que você faz para pagar 20 trilhões a mais? Aí você vai aumentar a privatização, você vai retirar os direitos, você vai transformar mais ainda em mercadoria o resto que se tinha de serviço público. Então, o impasse que nós estamos vendo aqui é muito parecido com o impasse que está acontecendo, porque aí você poderia falar assim, mas os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e não está assim. Não é verdade. Os Estados Unidos devem 100% do seu PIB, os Estados Unidos devem 17 trilhões de dólares. 17 trilhões de dólares vai dar 50 e poucos trilhões de reais. E aí que está. O Estado americano gasta... O que ele faz agora? Ele vai tentar exatamente diminuir os poucos serviços públicos que existiam. Então, nós estamos vivendo um momento em que o Estado Nacional, ele precisa perguntar qual é a sua função. Ele surgiu para quê? Para garantir o desenvolvimento, para garantir benefício social, para garantir isso. Só que hoje, o que ele significa? Ele é um instrumento em que arrecada impostos e destina uma pouca parte para gastos sociais, privatiza todas as suas funções e depois, o que acontece? Transfere dinheiro para os bancos. Ou seja, os estados nacionais viraram simplesmente um mecanismo que possibilita a transferência de riqueza real para riqueza financeira, alimentando quem? O sistema financeiro. O que chama atenção nos escândalos de corrupção, tanto no Brasil como no exterior, é o envolvimento de bancos, o depósito de dinheiro nos bancos. E o Brasil ele se tornou muito esse polo, e os escândalos mais recentes de corrupção, eles mostram muito essa ascensão dos bilhões e, ao mesmo tempo, o lucro que esse pessoal tem dentro desses bancos. No trabalho que vocês fazem de auditoria da dívida, de pedido de auditoria da dívida, vocês fazem a associação entre esse lucro dos bancos e, ao mesmo tempo, da corrupção? Bom, a corrupção institucionalizada, que é a dívida, nós fazemos a relação direta. Mas não podemos deixar de colocar a outra forma de corrupção, que é esta, como eu falei, são mais ou menos 30 bilhões dos escândalos que nós estamos acompanhando, que seria a Zelotes e a da Petrobras. Lava Jato. Mas, na verdade, se nós formos ver, a corrupção ela é algo muito mais além do que se possa imaginar. Na verdade, vamos pegar aqui no caso dos trens de São Paulo. As multinacionais francesa,
principalmente francesa e uma alemã, elas estabelecem formas de cartel. Então, o que está acontecendo aqui com a Petrobras é prática regular do setor privado para conquistar mercado. Ou seja, não é uma coisa exclusiva brasileira. Se nós formos ver o escândalo de Angra 1, quando foi feito o empréstimo para fazer Angra 1, imediatamente já foi dito quem é que iria comprar. Ou seja, o empréstimo veio para a venda de equipamentos para fazer a Angra 1 da mesma empresa. Então, o que nós temos na verdade? A corrupção que ocorre aqui, ela nada mais é do que o desdobramento do interesse privado. Porque se você for ver, as empresas de ônibus no Brasil inteiro, elas praticam tarifas de cartel. A maior parte das empresas no mundo, elas têm preços políticos. Se você for, eu estava comparando, eu estava vindo de Campina Grande até aqui e eu percebi que o preço de gasolina é o mesmo. Então, a ação de organizar cartel, ela se transformou com uma prática, desde Lenin havia estudado isso em 1870, que ele disse, a partir de agora, o capitalismo concorrencial desaparece. E agora se configura o capitalismo monopolista. E o capitalismo monopolista é exatamente onde os agentes privados interferem dentro do Estado para que determinados fatores, determinados interesses ocorram. Por exemplo, a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, era o interesse do setor petroleiro comandado pela família Bush. Ou seja, infelizmente o que nós temos é exatamente isso. Nós não temos mais um sistema concorrencial. Então, a prática do cartel, que nós estamos vendo aqui, ela é parte fundamental da forma de organização capitalista atual. O que significa o cartel das empreiteiras? Eles fortalecem as 5 ou 4 irmãs e eles criam um mecanismo em que as outras ficam de fora, que é um processo típico do capitalismo, de concentração. Se você for ver, a Coca-Cola, ela é dona de, parece, 600 empresas. Ou seja, esse é um processo de... Por que você vai fazendo isso? Você vai fazendo as fusões e você vai eliminando o concorrente. Eliminar concorrente para quê? Para estabelecer o preço de monopólio. O preço de monopólio é uma forma... é um crime contra a economia popular. A nossa Constituição estabelece que deve haver concorrência. E o que nós temos? O que nós temos não é concorrência, na verdade. Aliás, o livre mercado aposta na concorrência como elemento equilibrador. E, na verdade, o que nós temos? A concorrência deixou de existir há muito tempo. O que nós temos é formas organizadas de cartéis em todas as dimensões. Se nós formos parar para falar sobre isso, teria que ser talvez mais meia hora, porque o que nós temos, na verdade? Todos os setores se organizam para estabelecer formas de favorecer os seus interesses, ou seja, você vai interfere dentro do espaço público para você ganhar uma licitação para vender trens. Aí para você quer para vender determinados serviços. Então, essa é uma prática praticamente regular em todas as partes do mundo, porque o setor privado é de onde parte a sua tentativa de conquistar mercado. E conquistar mercado pressupõe, de certa forma, isso. Você tem estratégias de vencer o concorrente. E vencer o concorrente, não necessariamente é você estabelecer um preço menor que ele. O que acontece na maioria dos países é você faz um acordo. E uma hora um ganha uma licitação aqui, outra hora ganha ali. Então, e aí a gente cria a ilusão de que existe a concorrência e, na verdade, essa é uma forma, que eu diria, de corrupção, tendo como origem um interesse privado. Mas é claro que isso aí acaba contaminando o espaço público. Se você for ver quem foram os principais financiadores da última eleição, eu tenho esse dado. Foram as empreiteiras. As empreiteiras garantiram o financiamento. Então, o que nós estamos vendo é exatamente isso. É uma situação no qual nós temos que ficar bastante atentos, porque o que está em risco, efetivamente, é para aquele que precisa da saúde, para aquele que precisa da educação, que precisa da segurança, é para o servidor público que está sem concurso. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação de total insegurança para o trabalhador. Nós estamos conversando com José Menezes Gomes, que é coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria da Dívida Pública no Brasil, um movimento que exatamente tenta fazer com que a dívida possa ser auditada para, obviamente, ser diminuída. Menezes, se Alagoas pudesse aproveitar a vantagem dessa auditoria da dívida hoje, nós poderíamos, por exemplo, ficar livres da dívida ou a União poderia constatar que, na verdade, é ela que deve para nós? Outra coisa, no governo passado havia a ideia de que os juros da dívida que nós estamos repassando à União
pudessem ser transformados em verba para a segurança pública, para o combate ao crack, enfim. O que você acha disso? Bom, em primeiro lugar, a dívida do Estado foi federalizada. O que vai acontecer? Tem que ser feita uma auditoria da dívida da União, da dívida do município, porque o município de Alagoas também tem empréstimos grandes, e da dívida dos estados. Nós não podemos simplesmente dizer assim, a União vai... como é que nós temos que resolver? Aonde ocorreu a ilegalidade, seja no estado, seja no município, seja na União, essa ilegalidade tem que ser diagnosticada. Vocês sabem onde começou essa ilegalidade? Bom, a ilegalidade ela é bastante ampla. Primeira coisa, os empréstimos que foram feitos para o Brasil foram empréstimos na época do regime militar. Na América Latina inteira, nós tínhamos regimes militares. Tínhamos regimes militares que não passaram por um processo democrático. Então, mas aí tem uma ilegalidade. Primeiro, taxa de juros flutuante. As regras internacionais estabelecem a proibição à taxa de juros flutuante. Outra coisa, o sistema que foi montado, ele tem uma coisa chamada anatocismo, que é juro sobre juro. Isso também é ilegal. Outra ilegalidade, a Constituição ela não permite o refinanciamento da dívida e nós fazemos. Ou seja, nós temos um conjunto de motivações, mas uma coisa importante. Pelas regras que se tem, se não me engano, no direito internacional, que estabelece o Estado só pode fazer empréstimo se houver contrapartida social. O Estado não pode fazer empréstimo para coisas que não têm derivação de atender às demandas Mas sociais. Esse conceito é muito amplo, não é verdade? É um conceito amplo, mas só que aí tem uma outra coisa. Você pode fazer uma estrada e pode dizer que aquilo ali pode gerar um determinado benefício para uma comunidade rural, enfim, não é verdade? Mas o que nós tivemos a partir de 80, em particular, é que nem isso passou a acontecer. O que nós tivemos a partir daí era empréstimos para refinanciar a própria dívida. Então, qual é a questão? É que a partir do momento que você faz empréstimos que não tem uma contrapartida qualquer, você está simplesmente fazendo o quê? Você está fazendo um endividamento sem ter uma justificativa. Só que aí tem outra coisa, direitos humanos. Todos os estados nacionais reconheceram os direitos humanos e lá diz o seguinte, que o Estado deve oferecer saúde, educação, segurança, todos esses benefícios. E o que acontece? Pelas regras que nós temos, esses direitos não são permitidos, por quê? Porque a prioridade que está colocada é o pagamento da dívida. E aí tem o quê? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no primeiro momento, ela se apresentou como sendo algo benéfico, porque ela exigia transparência. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela criou um outro problema, que é o quê? Ela estabeleceu limites para gastos sociais, mas ela não estabeleceu limites para gastos financeiros. E aí o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela acaba criando uma lei de irresponsabilidade social. Por quê? Você tem, a situação de Alagoas hoje é exatamente essa. Você tem um limite prudencial, se não me engano, é 49,5% de gastos. Só que, peraí, você está dizendo o seguinte, que você não vai poder contratar mais servidores públicos, que você não vai poder mais investir nisso, investir naquilo. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela se converteu num grande legitimador do sistema da dívida. Porque aí o que acontece? Para você pagar a dívida pública, você vai ter que cortar gastos sociais. E aí a lei de responsabilidade fiscal diz exatamente isso. E aí ainda tem penalidades. A penalidade é exatamente essa. Se você não cumprir, você pode perder mandato. Tem não sei qual governador que está passando por esse processo. Menezes, nós estamos falando a respeito da dívida pública e vocês têm um seminário amanhã. Aliás, eu queria até divulgar também a pedido seu o livro, que não é do Menezes, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos, de Maria Lúcia Fatorelli, que a Maria Lúcia é exatamente uma das pessoas que lidera nacionalmente esse movimento de auditoria da dívida cidadã. Um movimento, aliás, que conta com a ajuda de muitas entidades da sociedade, mas a gente não sente, por exemplo, a presença da OAB nacional, que poderia, inclusive, embasar juridicamente
esse pedido de auditoria, por que a OAB diretamente não assume a cabeça desse movimento também? Bom, eu só queria fazer um conserto, porque a sede do Movimento Auditoria Cidadã ocorre na OAB de Brasília. E a OAB de Brasília ótimo. Então, já acabou a própria OAB já começa a... A OAB de Brasília, com a sede em Brasília, ela entrou com uma ação cobrando aquilo que estava colocado na Constituição de 88. A OAB local, o seminário que vai acontecer amanhã, vai acontecer exatamente aqui na OAB local. E o que nós queremos envolver? Nós queremos exatamente colocar, não só a OAB, mas nós temos aí, por trás desse movimento, nós temos o Sindifisco, o Sindijus, a Dufal, nós temos Faculdade de Serviço Social, nós temos várias entidades que estão nesse processo. O que nós desejamos nesse momento? É fundamental nesse momento justamente termos uma ampliação desta mobilização. É necessário criarmos núcleos em todos os locais, é necessário que todos os movimentos sociais participem desse processo. Nós precisamos agora juntar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Amanhã, às 14 horas, no auditório da UAB, nós vamos ter exatamente essa oportunidade para que esse movimento se amplie. E qual é a nossa intenção? É justamente aprofundar mais à frente uma nova etapa. Por enquanto, nós estamos analisando a dívida até 98. Mas agora, mais à frente, nós vamos pegar a outra etapa. Então, a dívida mais antiga, 93, enfim. Então, o que é fundamental nesse momento? É exatamente entendermos que nós temos que fazer, para entendermos a situação atual de financiamento do Estado, seja a Alagoas, seja a União, nós temos que entender qual foi a origem. Porque não dá para fazermos o pagamento dessa dívida na velocidade que está, porque isso significa o quê? Isso significa compromissar gerações. Eu sempre lembro isso. Eu estudei numa escola pública, fiz graduação na universidade pública, fiz mestrado na universidade pública, fiz doutorado na universidade pública, fiz pós-doutorado na universidade pública, e eu imaginei. Eu estava assistindo agora um vídeo sobre a greve nossa dos professores, e aí foi dito que em 82, a greve que ocorreu foi uma greve para evitar a cobrança de mensalidade. E eu estava pensando exatamente isso. O que significaria para eu, filho de pobre, se em 82 tivesse instituído a cobrança de mensalidade? Eu imagino que meu pai e minha mãe não poderiam ter me possibilitado de eu estudar. Então, o que está em jogo aqui é exatamente isso. A questão da dívida era fundamental porque nós temos que investigá-la, porque nós temos que defender que a população tenha acesso a uma saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, reforma agrária. Nós temos que ter direito a tudo isso, porque é isso que justifica a existência do Estado. E não simplesmente ele ser um agente arrecadador de impostos, terceirizador de alguns serviços e repassador ao setor financeiro de um dinheiro que nem sequer fica na sua economia. José Menezes Gomes, coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria da Dívida Pública, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui em nosso programa e deixa um recado rápido agora ao nosso telespectador. Eu espero que vocês participem dessas atividades do movimento. Quem quiser mais informação, entre no site www.auditoriacidadã.org.br e lá vocês vão ter direito a ter acesso a todas as informações que nós temos, com vídeo, palestra, todas as informações possíveis. E o seminário de amanhã? O seminário amanhã, às 16 horas, às 14 horas, no auditório da UAB. O título é Corrupção do Sistema da Dívida. Nós vamos ter a participação minha e de Aldemário Araújo, que é um procurador da Fazenda Nacional, que atua em Brasília, mas que é de Maceió, e é muito importante a presença de todos os segmentos, porque é fundamental que façamos a investigação, porque aí pode estar a explicação de parte dos nossos problemas, não a totalidade, mas uma parte. Agradecido, então, a você também, telespectador, pela sua audiência aqui no nosso programa. Lembrando que esse programa é transmitido também pelo portal gazetaweb.com, pelos dispositivos móveis com iOS e Android, e essa entrevista também vai estar logo mais disponível no portal gazetaweb.com com o link lá da TV Mar, onde você pode acompanhar não só esse programa, como também todos os outros aqui da TV Mar. Muitíssimo obrigado e até a próxima semana.